Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Esse fim de ano, o Renove o Cafofo fez uma série chamada A Conta Não Fecha, porque a gente está chegando no fim do ano e muita gente fez uma conta para o ano de 2020 e simplesmente essa conta não fechou. Quando a gente faz essa retrospectiva, avaliando planos, desejos que a gente tinha, a gente chega à conclusão de que a conta não fechou. E a gente levantou 3 questões, foram 3 mensagens, levantando por que essa conta não fecha, né? A conta não fecha porque a gente fez planos e não chegou, a conta não fecha porque a gente se frustrou, a conta não fecha porque a gente ficou cheio de expectativa. Eu gostaria de levantar 3 questões para você ter uma reflexão sobre isso e trazer isso para a sua vida e, quem sabe, refazer a sua história para 2021 de uma maneira bem diferente, acima do que Deus, em cima, aliás, do que Deus tem para você. Primeira coisa, a conta não fecha quando a gente tem uma vida muito flexível e a gente fica muito frustrado e o pior, a frustração não gera transformação. Mas a conta fecha na nossa vida, a conta começa a fechar, esse cálculo da gente começa a fechar quando a gente entende que a frustração faz parte da nossa história. Deus, ele é um Deus tão amoroso, tão incrível, que ele pega vasos quebrados e refaz. E é amor de Deus isso. Então, esse ano, eu tenho certeza que muito nas nossas histórias, na nossa vida, teve que ser reconstruída ou está em reconstrução. Isso é ato de amor e cuidado de Deus. Provavelmente você teve muitos pontos frustrados em sua história. Esse ano, Deus revelou na minha vida muitos pontos em abertos que, graças à frustração, graças a tédio, angústia, medo, Deus me mostrou pontos de profundas rachaduras na minha vida esse ano. Coisas que, se eu tivesse no normal, eu não teria evidenciado que isso eram problemas sérios. E eu dou graças a Deus que frustrou. Porque Deus pode quebrar e começar a fazer de novo, porque eu vi que isso é um problema. Então eu louvo a Deus, porque a conta está fechando através de um problema. Segunda grande coisa é que Deus quer fazer algo novo, apesar de eu não ter as coisas antigas. Uma coisa que faz a gente não conseguir ir para frente, não fechar a conta, a gente ficar triste, angustiado, não ir para frente, se chama saudosismo. É quando a gente tem a sensação de que a vida só é boa se a gente tem as coisas do passado. Mesmo que esse passado seja muito recente, como 2019 ou até o início de 2020. Ou seja, a gente começa a fazer uma avaliação do que a gente tinha nesse mesmo período de ano, como agora fim de ano, e a gente fala assim, poxa, minha vida não é feliz porque eu não tenho isso, comparando ao fim de ano que eu tinha ano passado, a viagem que eu iria fazer, as coisas que eu iria ter. Então, a conta não fecha, eu fico muito triste, isso é muito ruim, etc. Ao invés de começar a perceber o que Deus está fazendo de novo na minha história. O povo de Israel foi marcado em sua vida, em sua trajetória, por um pessimismo, por um saudosismo doentio. E a Bíblia chamou isso de pecado, porque eles ficavam olhando para o Egito com um olhar saudosista, sem olhar a realidade. O olhar de escravo, o olhar de que, de fato, eles não tinham a liberdade de Deus e que estavam ali como um povo estrangeiro e não como um povo que estava indo para a sua terra prometida com o Deus que libertou ele. Então, a conta não vai fechar se eu ficar olhando para o retrovisor, ao invés de olhar para o que Deus tem para mim agora, apesar das circunstâncias difíceis. Porque apesar da circunstância difícil, Deus está fazendo algo novo agora. Deus está querendo levantar a minha vida no meio da circunstância árida. Então eu não posso ser como aquele povo que reclama, o povo de Israel. Aquele povo que se angustiava, mas perguntar a Deus, o que é que o Senhor está fazendo na minha vida? Esse povo queixoso perdeu de ver muitas vezes o agir de Deus. E Deus chamou isso de pecado. Por último, para a gente poder fechar a conta, a gente tem que deixar Deus quebrar as nossas expectativas e viver a realidade que Ele tem para a gente. Muitos de nós criamos extensas expectativas para 2020. Tem gente que inclusive gosta de anotar os seus desejos e os seus planos
para 2020, 2021 e tal. E vem um ano cheio de expectativa. Vou fazer isso, vou fazer tal curso, vou juntar tal coisa, vou fazer, né? Meu corpo vai ficar mais bonito esse ano, vou entrar numa academia, etc. Papapá. E esse ano, todos nós fomos pegos de surpresa e as nossas expectativas foram frustradas. E a gente ficou diante de uma realidade. Quem passou por isso foi, por exemplo, Pedro. Quando Jesus começou a dizer que ele teria que sofrer e morrer e passar pelas mãos dos líderes religiosos, Pedro chegou para Jesus e falou assim: que é isso? Você não vai passar por isso, o Senhor é o rei de Israel? Jamais o Senhor vai passar por isso. Jesus tinha dito antes que quem quisesse seguir ele, né, teria que viver uma grande história e tal. Logo depois ele fala, né? Vocês vão ter que me acompanhar. Quem quiser me seguir vai ter que morrer, vai ter que tomar sua cruz e me seguir. Mas nesse ponto, antes, né? Pedro chamou Jesus e falou assim: de maneira nenhuma isso vai acontecer. Para com isso, Jesus. Olha o nosso Instagram aqui. Imagina se fosse nessa época, né? Tá dando muito like. Olha só, Jesus, a gente tá cheio de seguidor. Os milagres, ó, a gente tá em todos os canais aí. Saiu no Jornal Nacional. O Senhor é o cara. Que história é essa de morrer? E aí, Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Pedro tem a sua expectativa completamente quebrada ali. Por quê? Porque ele esperava um rei diferente, um rei que destruísse o Império Romano, um rei que libertasse Israel daquela opressão. E o rei que Jesus era um rei diferente, um rei que iria se sacrificar. Eu queria trazer para você uma reflexão. Ao invés de você apresentar a sua lista a Jesus, cheia de expectativas, você pergunte para Jesus qual é a lista dele para 2021. Separe um tempo, isso parece objetivo, mas não é. Muitas vezes a gente chega com uma lista cheia: Jesus, ó, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ficar mais magro, quero ganhar mais dinheiro, quero fazer tal curso, etc, papapá, quero fazer isso com a minha família, tal. Mas a gente não colocou na nossa lista o que Jesus quer da gente. Como, por exemplo, Jesus, eu quero ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Jesus, eu quero fazer discípulos do Senhor. Eu quero esse ano, pelo menos, ganhar uma pessoa para o Senhor. Jesus, eu quero ser alguém que ame mais. Esse ano eu quero me abrir mais para relacionamento verdadeiro, eu quero ser mais transparente. Quero me desafiar a abrir meu coração para alguém, porque eu tenho dificuldade de fazer isso. Então, insistentemente, eu quero ser alguém que fale daquilo que eu não quero falar. Então, esse ano, eu quero desafiar você a fazer uma lista de realidades, porque não é expectativa. Se você colocar isso, Deus vai fazer questão de, independente de anos difíceis ou não, e de surpresas ou não, Deus vai querer que você continue fazendo discípulos, sendo discípulos, tendo comunhão e desenvolvendo a vida como um servo e serva de Deus. Aí a conta fecha, sempre vai fechar, porque Deus te ama. Não é que você não possa fazer planos, não é que Deus não tenha histórias lindas para você, mas se esse ano para você a conta não fechou, talvez Deus está querendo mostrar o que é que fechou, o que é que deu certo, o que é que Ele está fazendo na sua vida. Não despreze as frustrações, não despreze o novo, mesmo que você tenha um passado saudosista interessante, mas não despreze o que Deus está fazendo agora. E não despreze o que Deus frustrou você, porque Deus está trazendo uma realidade de vida nova. Que Deus te abençoe.